Olá pessoal, bem-vindo a mais uma videoaula sobre desenvolvimento Android. Aqui quem fala é o Diego Bernardo. E na aula de hoje eu quero falar com vocês sobre como nós podemos passar parâmetros entre as telas, entre as nossas activities, né? Isso é algo que nós fazemos com frequência durante nosso desenvolvimento de um aplicativo, passar parâmetros, valores entre telas, né? Passar valor de uma tela para outra. Então, na videoaula de hoje eu quero mostrar para vocês como nós podemos passar esses valores, passar parâmetros entre as telas. Então, seja esses valores um valor inteiro, uma string, um float, ou até mesmo um objeto que nós criamos na nossa própria aplicação. Então, como vai funcionar a nossa videoaula de hoje? Eu já deixei pronto aqui, eu tenho meu projeto aula criado, tá? E eu já deixei pronto aqui duas telas. A tela 1, tá? Não tem nada, a tela... Pode ver o nosso código aí em branco. A tela 1 e a tela 2, tá? E o layout dessas telas. O layout da tela 1. Como vocês podem ver, eu tenho dois edit text, tá? Dois edit text e um botão. Qual que é a ideia dessa videoaula? Então nós vamos pegar os valores que o usuário digitar nesses dois edit text, tá? Edit text que eu dei o nome de ID e edit text nome, tá? E os valores que o usuário digitar nesses dois campos, nesses dois edit text, nós vamos passar para a tela 2. A tela 2 tem apenas aí dois text view, tá? Eles têm dois text view e vão receber a tela 2 com esses dois text view, eles vão receber os valores digitados na tela 1. Tá? Então, se você não sabe ainda, não viu como cria um projeto, vai lá no blog, tá? diegobernardo.com.br e vejam os dois vídeos onde eu mostro, eu coloquei lá, compartilhei um vídeo do Neto Marim, onde ele fala sobre como criar o primeiro projeto em Android. Tá? Então vamos começar, pessoal. Aqui eu vou mostrar para vocês como nós vamos passar valores simples, tá? Então, um inteiro, uma string, e também como nós vamos passar objetos entre uma tela e outra. Então, nós vamos começar primeiro com os valores simples, tá? Tipos primitivos, inteiro, tá? E a string. Então, eu tenho aqui o meu edit text, tá? edtid e o meu edt nome. E o meu botão, deixa eu trocar o nome do meu botão aqui para btn enviar. Legal, vamos lá para a nossa classe, para a nossa activity aqui, né? Nossa activity tela 1. E vamos começar a amarrar esses componentes. Vamos amarrar os dois componentes edit text, então, o edt id e o edit text edt nome. Receberão os valores. E o nosso botão enviar, btn enviar. Então a primeira coisa que nós vamos fazer aqui, vamos amarrar esses nossos objetos, os dois edit text e os botões, vamos amarrar aos componentes de layout aqui da tela 1. Então nós vamos amarrar a esses dois edit text e ao botão, ok? Então vamos lá, primeiro edtid é igual, fazemos o casting para o edit text, find view rid edtid. Legal, amarramos o nosso primeiro componente, nosso primeiro objeto edtid é o componente edit text com id edtid. E depois o edt nome, fazemos o cast aqui também, é o edit text. Então, find view by id r.edt nome. Legal. Agora o nosso botão btn enviar, fazemos o cast, já que ele é um botão, então, button find view r.id.btn enviar. Então agora, pessoal, nós temos aí, fizemos a amarração, certo? Amarramos os nossos objetos aqui da nossa activity tela 1, amarramos aos componentes de layout lá do nosso layout tela 1. Então amarramos o nosso dois edit text id nome e o nosso btn enviar. Agora vamos implementar o listener do botão. Então vamos implementar aí o listener de onClick. Então set onClick listener. Tá? Então qual que é a ideia aqui do nosso onClick listener? Quando o usuário clicar no botão, ele vai executar o método
onClick. Então, automaticamente é criado aí o nosso método onClick. Então, quando nós implementamos aqui, ó, set onClickListener, nós estamos falando assim para a nossa aplicação. Assim que o usuário clicar no nosso botão enviar, ele vai executar o método onClick aqui, ok? Então, para isso, pessoal, o que nós vamos fazer então? Quando o usuário clicar no botão enviar, nós vamos pegar os valores do nosso EDT-ID e do nosso EDT-nome, tá? E chamar a tela, a nossa Activity2, passando os valores digitados em EDT-ID e EDT-nome. Então vamos fazer o seguinte, para ficar mais fácil, mais organizado aqui, vou criar aqui uma string ID, tá? Que ela vai receber o edtid.getText.toString, já que é um valor digitado, um edit text, ele vai retornar uma string. E a string nome vai receber de edtNome getText.toString. Legal. Agora que realmente, até aqui nós simplesmente mostrei para vocês o layout estava pronto e nós amarramos os nossos componentes de layout aos nossos objetos aqui na nossa Activity. Agora que realmente vai começar a questão de passar os parâmetros. Então preste bem atenção nesse ponto. Vamos pensar assim, a maneira mais correta, a melhor maneira de enviar valores de uma tela para outra, é nós criarmos um objeto do tipo bundle, tá? Nós vamos criar um objeto do tipo bundle, chamá-lo de args, tá? Por que isso? Porque existe outra maneira de fazer? Sim, existem outras maneiras de passar os argumentos sem criar o bundle. Mas por que é legal a gente criar o bundle aqui e colocar os valores nele? Porque pelo seguinte, pessoal, na hora que a gente chegar na tela 2, nós podemos aí validar se esse bundle, na tela 2, se o objeto não está nulo. Se a gente não criar o bundle e passar um objeto bundle para outra tela, fica mais difícil a nossa validação. Começa a ficar meio... a gente não tem muito controle, a gente perde o controle de como validar se realmente está passando parâmetros ou não, se o nosso objeto está nulo ou não. Então, a gente simplesmente cria um objeto do tipo bundle e nós colocamos os nossos valores dentro desse objeto bundle. Então nós fazemos o seguinte, ó, nosso args, tá? Ponto. Aí nós temos aqui os nossos as nossas funções put, né? Então posso colocar aí um put boolean, serializable, long, string, e posso colocar aqui, ó, put bundle também. Tenho vários tipos. Reparem, eu posso colocar um byte, um char. Então, para você colocar o valor nesse objeto bundle que nós acabamos de criar, nós vamos colocar aí put e o tipo de dado que nós queremos colocar. Nesse caso, nós queremos aí um put string. Então, nós vamos armazenar uma string. Então, como que funciona para a gente armazenar o valor no objeto bundle? Repare aqui como está sendo apresentado. Ó. Ele pede aí o valor uma string, chave, e um outro string valor. Então, no caso, como que vai funcionar? Nós vamos guardar primeiro o nosso ID. Então, o que ele pede? Nós temos que fazer o seguinte. Primeiro, nós vamos colocar a chave que vai identificar o valor que nós estamos armazenando. Então, imagine assim, ó, a minha chave vai chamar ID e o valor que eu estou guardando é o valor da variável ID. Correto? Então, na hora que nós formos recuperar na tela 2, eu vou falar assim, ó, retorna para mim o valor que está armazenado na chave ID. Na hora que eu passar a chave ID, ele vai retornar para mim o valor que eu armazenei aqui na variável ID. Da mesma forma, aqui o nosso objeto bundle, nós podemos colocar vários parâmetros. Não tem um limite aí de informações que nós podemos armazenar. Então, no meu objeto bundle, eu vou colocar args novamente, ponto, put string. Então, novamente, chave e valor. Então, agora eu vou armazenar quem? Vou armazenar o nome. Então, eu vou colocar o nome da minha chave, vou chamar de nome, e vou armazenar o valor que está armazenado na variável nome. Pronto. O nosso objeto bundle aí, agora ele tá, os nossos argumentos que nós vamos passar de uma tela para outra, ele está pronto agora, certo? Agora sim, basta simplesmente eu pegar esse meu objeto args,
que está preenchido aí com ID e com nome e enviar ele para a próxima tela. E como nós fazemos isso? Tá? Não sei se vocês se lembram, para a gente enviar, chamar uma próxima tela, nós precisamos criar uma intent, tá? Um objeto intent. Então vamos criar aqui um objeto intent it é igual new intent. E nós temos que já colocar nessa intent qual vai ser a tela que nós vamos abrir. Então, primeira coisa nós colocamos aí, vou colocar aqui o contexto da aplicação, então get application context, e qual a tela que nós vamos chamar. No nosso caso, é a tela 2. Nós vamos chamar a tela 2. Então, criei o meu objeto intent it. O que esse objeto está fazendo? Eu estou falando para ele, coloquei nele o contexto da aplicação e falei, você está guardando a informação da tela 2. Legal. Agora eu pego esse meu objeto intent e adiciono nele o meu bundle. Então aqui, eu tenho aqui put extras, certo? E ele vai funcionar da mesma forma que o bundle. Eu tenho que colocar chave e valor. Qual a chave que eu vou colocar aqui para identificar os meus parâmetros? Eu vou colocar aqui, vou colocar args underline tela 1. Essa é a minha chave. Então, argumentos da tela 1. Essa é a minha chave. E o que eu coloco aqui? Eu coloco o meu bundle, meu args. Então, para ficar mais fácil de entender, pessoal, nós criamos um objeto bundle aqui e nós adicionamos informações nesse nosso objeto bundle. Beleza. Aí nós criamos um segundo objeto, que é o objeto intent, que é o responsável por chamar a segunda tela. E junto com esse meu objeto intent, eu adiciono nele o meu objeto args, que contém todos os valores da tela 1. Legal. Agora o que falta eu fazer? Eu simplesmente chamo a tela 2. Então, start activity e passo o meu objeto intent. Então, aqui na tela 1, referente à parte de enviar valores, é só isso que nós precisamos. Reparem que nessa nossa videoaula nós não estamos tratando de validação de valores, nós estamos simplesmente focando em como nós podemos passar parâmetros de um valor de uma tela para outra. Então, criamos aqui o nosso bundle, adicionamos valores, depois criamos a nossa intent, adicionamos o nosso objeto args preenchido a nossa intent e chamamos a tela 2, Start Activity IT. A nossa IT está configurada com a tela 2. Tranquilo até aqui, pessoal? Então, a nossa tela 1 está pronta. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos codificar a tela 2 para receber esses valores aqui. Codificar a tela 2 para receber o ID e o nome. Então, vamos lá. Tela 2. Tá? Na tela 2, vou voltar aqui no meu layout da tela 2, o que eu tenho? Eu tenho dois text view. Um text view com o nome de txvid e txvnome. Então, o que eu vou fazer? Vamos criar aqui, vamos criar dois text view, txvid e txvnome. Legal. Vamos fazer a amarração desses dois text view. Então, fazemos aqui, um cast, já criar um objeto do tipo text view, find view by id, r.id, txvid e txvnome. Fazemos um cast, já criar um tipo, ele é um objeto do tipo text view, find view by id, r.id, txvnome. Legal, bacana. Agora a nossa tela 2 já tem os objetos da nossa classe Activity, e os componentes da tela eles já estão amarrados. Agora entra a parte de como nós vamos recuperar o valor que a tela 1 passou para a tela 2. O que nós vamos fazer? Agora entra aquela parte, por que nós criamos um objeto bundle para armazenar os valores? Porque agora vai ficar mais fácil da gente verificar se veio valores realmente ou não. Então o que nós fazemos? Para a gente pegar
o valor que veio da tela 2, que veio pela intent, nós fazemos o seguinte, ó, get intent. Concordam que na tela 1 nós colocamos o valor, um bundle dentro de uma intent? Então agora nós vamos, imagina assim, primeiro nós empacotamos. Vou voltar aqui na tela 1. Ó. Primeiro nós empacotamos. Pegamos os valores, colocamos dentro do bundle, pegamos o bundle e colocamos dentro de uma intent. Então nós fomos aí empacotando o valor dentro do bundle dentro da intent. Agora nós vamos desempacotar. Nós temos a nossa intent, depois get bundle extra. Então nós pegamos a nossa intent e agora nós vamos pegar o nosso bundle. E aqui, para a gente pegar o valor, ó, ele espera uma string, que é a nossa chave, tá? A chave que nós colocamos para empacotar, para armazenar. Vou voltar aqui para a tela 1. Ó. Qual foi a chave que nós colocamos? Aqui, ó. args tela 1. Essa é a chave para eu recuperar o valor do meu bundle. Então eu vou vir aqui na tela 2 e colocar. Então, peguei a minha intent e vou pegar o bundle que eu armazenei nela, através da chave que eu coloquei. Legal. Só que aqui, o que eu faço? Vou jogar dentro de um objeto bundle, args. Beleza. E aqui eu verifico, ó, se o meu args for diferente de null, aí eu posso, porque vamos supor que por algum motivo não veio o valor, né, do bundle, a tela 1 não mandou para a tela 2 os valores. Então, se nós colocarmos dentro de um objeto do tipo bundle, nós conseguimos fazer uma verificação, verificar se ele não está nulo. Se ele estiver diferente de nulo, aí nós podemos aí recuperar os valores. Então, vou colocar aí, ó, string id é igual args.getString. Lembra que o meu objeto id, o meu valor, né, id, eu dei a chave para ele de id. Legal. E para o meu valor em nome, a mesma coisa, args.getString nome. Agora eu tenho a variável id e nome, tenho elas preenchidas. Agora basta simplesmente, pessoal, eu pegar o meu componente ali, ó, meu componente de layout que nós amarramos, o txv id.setText e passar o id. Depois, txv nome.setText e passar o nome. Está pronto a nossa passagem de parâmetros de valores simples aí, o nosso ID e o nosso nome. Reparem o seguinte, pessoal, nós estamos passando aqui, passamos só string, mas se nós precisarmos passar, se eu precisasse, por exemplo, passar um valor booleano, se eu precisasse passar qualquer outro valor, ó, um byte, um caractere, um float, sabe? Um inteiro, qualquer valor eu conseguiria passar. O processo seria o mesmo, não tem diferença. Aqui estou fazendo um exemplo com string, mas se fosse qualquer outro tipo de dado, o processo seria o mesmo, ok? Então aqui eu vou executar a nossa aplicação, a gente vê ela funcionando. Vamos esperar carregar aqui, para ver a nossa aplicação funcionando. Então eu vou jogar aqui no emulador. Ele vai começar a preencher. Vai subir a aplicação para o emulador e nós já vamos testar. O bom de trabalhar com o emulador no Android é que ele é bem rápido, né? Eu sempre que eu preciso, eu faço os testes direto nos aparelhos, porque trabalhar com o emulador do Android é complicado. A gente perde um tempo aí até ele carregar e tal. Então eu prefiro sempre trabalhar com testar direto no dispositivo. Então, mas vamos lá, vamos testar. Então, vou colocar aqui, ó, ID 1 e nome
Diego Bernardo. Enviar. Tá aqui, ó. Tela 2, ID 1 e o nome Diego Bernardo. Funcionando perfeitamente. Então, pessoal, esse é o nosso modo simples de enviar dados. Só que existe um outro tipo uma outra maneira, né, que nós podemos enviar dados, que é, na verdade, eu acredito que nós usamos com mais frequência, que é a gente precisar passar dados, né, precisar passar objetos entre uma tela e outra. Aqui nós passamos dados simples, mas vamos supor que nós estejamos criando lá um formulário de cadastro e nós não vamos ficar passando lá item a item. Vamos supor que nós tenhamos um cadastro extenso lá, ID, nome, data de nascimento, enfim, vários valores. Normalmente, nós criamos lá um objeto, por exemplo, do tipo lá um objeto cliente que recebe lá todos os dados do cliente e passamos esse objeto de uma tela para outra. Então, é isso que nós vamos fazer agora. Tá? Nós vamos criar aí um objeto, uma classe do tipo cliente, preencher esses dados clientes, tá? Só com nome e ID também, e passar esse objeto entre uma tela e outra. Para isso, vamos fazer o seguinte, pessoal. Vou criar aqui, ó, no pacote Java. Então, repare que eu estou aqui na visão Android, tá? Aqui na pastinha Java, eu vou criar um novo package. Vou chamar de modelo. Legal. Dentro do nosso pacote modelo, eu vou criar uma classe normal, uma classe Java normal, que vai ser a nossa classe cliente. E a nossa classe cliente, ela vai receber vou colocar aqui um long ID e um string nome. Legal. Deixa eu deixar aqui. ID e nome. O ID como long e a string o ID como long e o nome como string. Botão direito, vamos gerar aí os gets e sets. Tá? Gerar o get set do ID do nome. Então agora nós temos aí get ID, set ID, get nome, set nome. Legal, então normalmente num projeto padrão aí nós vamos ter que trabalhar dessa maneira. Nós vamos criar aí objetos para o nosso objeto para os nossos clientes, talvez para os nossos pedidos, depende do nosso projeto. Aí nós vamos criar objetos e nós vamos trabalhar com esses objetos. Qual é a diferença, pessoal? Agora prestem atenção nesse ponto, tá? O que diferencia eu passar, como eu faço para passar um valor de como eu estava passando antes, passando lá uma string, o nome, e de eu passar um objeto. Para a gente conseguir passar um objeto, a gente tem que passar entre uma tela e outra, nós vamos passar um objeto serializado. Então, para isso, o que nós precisamos fazer? Ó? Aqui, na assinatura da nossa classe, nós precisamos implementar o serializable. Então, implements serializable. É isso, pessoal, esse implement serializable que vai fazer a diferença na hora de passar o objeto da tela 1 para a tela 2. Se nós não implementarmos o serializable no nosso objeto, nós não vamos conseguir passar ele entre uma tela e outra. Então, é esse ponto aqui que faz a diferença na hora de passar o objeto. Tá? Eu vou criar a minha classe e dizer que ela implementa um serializable. Okay? Agora, vamos lá para a tela 1 e vamos começar a preencher o nosso objeto. Vamos fazer o seguinte. Ó. Vou criar aqui em cima. Cliente, vou criar meu objeto cliente, né, da classe que nós acabamos de criar. Cliente, new cliente. Ok. E vamos preencher os valores. Vamos preencher os valores do nosso cliente. Então, cliente.setID, tá? Vamos colocar aqui, ó, edtid.getText.toString. Legal.
Só que como nós temos aí o nosso ID, nós declaramos ele como long, nós não podemos aí jogar um valor string nele que não vai dar certo, né? Para isso, nós precisamos fazer o parse aí, fazer uma conversão do nosso objeto. Então, nós pegamos o valor do DTID, tá? E convertemos ele para long. Aí nós conseguimos colocar o valor no ID. Agora, cliente.setNome, podemos colocar direto aí, ó, edtNome, getText.toString. Agora o nosso objeto cliente está preenchido. Tá? Nosso objeto cliente aí está preenchido. Agora o que nós podemos fazer, pessoal? Aqui, utilizando o nosso objeto args, ó, repara que nós vamos acrescentar mais um valor nele, aqui, ó, args.putSerializable. É esse tipo de dado, esse serializable que nós utilizamos para passar objetos entre uma tela e outra. Então repare que a estrutura dele é a mesma, nós precisamos passar uma chave, tá? Colocar o valor de uma chave para identificar esse nosso objeto. E repare o que ele espera, ó. Ele espera um valor serializable, que é a nossa classe. Como a nossa classe implementa serializable, ele vai dar certo nesse parâmetro aqui. Então, vamos colocar aí nosso objeto bundle, um objeto serializable. Então, vamos colocar a chave como cliente e o valor, vamos colocar o nosso objeto cliente que nós acabamos de preencher aqui em cima. Ó. Esse objeto cliente que está preenchido. É essa a diferença, pessoal, e muitas vezes provavelmente você já deve ter batido cabeça um pouco procurando na internet como fazer isso, né? Então, essa é a diferença, nós precisamos aí passar o valor de uma tela para outra através do putSerializable. Só que nós só vamos conseguir fazer isso se o nosso objeto estiver implementando serializable, ok? Essa é a única mudança aqui. Agora nós vamos recuperar esse valor cliente lá na tela 2. Então aqui na nossa tela 2, nós vamos fazer o seguinte. Se o nosso args estiver diferente de nulo, nós vamos fazer o seguinte. Ó, cliente, nosso objeto, a nossa classe cliente que nós acabamos de criar, cliente é igual a args.getSerializable. Vamos obter o nosso objeto serializable através da chave cliente que nós declaramos na hora de armazenar. Repare aqui que ele vai dar um erro, ele não vai aceitar de primeira, né? Ele está falando assim, ó, aqui é um objeto cliente, você está passando um serializable, tem coisa errada. Então, para isso, a gente simplesmente faz um cast aqui, ó, um cast para cliente, e o problema já está resolvido. Aqui, só para fazer uma mudança, eu vou comentar, só para a gente testar, vou comentar essas duas linhas aqui, tá? E vou fazer o seguinte, ó. String ID vai receber o valor de cliente.getID. Como cliente ID é um long, nós precisamos converter aí para string. Então, string.valueOf. Vamos converter o valor de long para string. Tá? E depois, string.nome é igual cliente.getNome. Agora nossas variáveis estão preenchidas e nós estamos jogando ela nos nossos componentes. Essa é a única alteração, pessoal. Vamos testar aqui novamente, vamos executar. Vamos executar para ver agora como vai ficar a nossa aplicação rodando, funcionando. Então vamos aguardar um pouquinho até carregar o nosso emulador. Se vocês quiserem testar direto no smartphone de vocês, tá, pessoal? No smartphone, no tablet, vai ser bem melhor, vai ser bem mais rápido. Legal. Tá carregando aqui, então vamos lá. Vou colocar aqui agora, colocar ID 2. Vou colocar aqui só Diego.
enviar, tá lá, ID 2 e o nome Diego. Então aqui, pessoal, na videoaula de hoje mostrei para vocês como nós podemos aí passar parâmetros entre activos, passar parâmetros de uma tela para outra, e mostrei para vocês como nós podemos fazer do modo mais simples, aí, passando dados simples, né, passando string, valor inteiro, e até mesmo como nós podemos passar objetos de uma tela para outra e como nós podemos recuperar esses valores. Pessoal, se vocês gostaram da videoaula, deixe um comentário aí abaixo dizendo se ajudou ou não vocês, tá? Se vocês quiserem que eu faça alguma videoaula sobre algum conteúdo específico, também deixe um comentário aí abaixo que eu preparo uma aula falando sobre o assunto. Assinem o canal, que toda semana eu vou estar publicando aí material algo interessante sobre desenvolvimento Android, tá? Se gostaram, assinem o canal, deem um like aí, deixem um comentário e nós nos vemos aí na próxima semana, na próxima videoaula. Até mais, pessoal!